Oi, sim. Pode orar por nós, para o nosso estudo? Sim, com certeza. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento, por estarmos aqui buscando, Senhor, mais da Tua palavra, mais conhecimento, Senhor, daquilo que o Senhor deseja para nossas vidas, Pai. Eu peço que o Teu amor, Senhor, venha sobre nossos corações, venha sobre nossas vidas, cada um aqui, Senhor, receba, Pai, de Ti, da Tua palavra, revelação da Tua palavra, conhecimento da Tua palavra. Peço que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, como sal e luz nesse mundo, Pai, que tanto o mundo precisa, Pai. Que o Senhor abençoe a vida do irmão Lucas. Obrigado, Senhor, por esse homem de Deus que o Senhor levantou, Pai, para estar nos conduzindo, para estar, Pai, nos ajudando na revelação da Tua palavra, abrindo o nosso entendimento com ela. Obrigado, Deus, que a Tua palavra ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, Pai. E ela tem muito valor, Pai, para as nossas vidas. E eu peço, Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir todas as nossas ações nesse momento, todo o nosso falar, abre o entendimento, Pai, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para a gente compreender a Tua palavra em amor. E que essa palavra, Deus, que vai ser semeada, que ela venha dar frutos no nosso coração e que possa gerar em nós mudanças verdadeiras, mudança para que o Teu reino cresça. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom, irmãos, então aqui nós temos o finalzinho daquele capítulo que eu falei que eu ia comentar numa segunda etapa. Então aqui nós temos aqui o seguinte: saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Né? Aí eu vou ler aqui uma parte de Jubileus, do livro de Jubileus, porque sempre tem essa pergunta, com quem que a mulher de Caim casou, né? Muitas pessoas usam isso para questionar a palavra de Deus, dizendo, tá vendo, tem furo aí, ele não fala com quem a mulher com quem Caim se casou, né? E o que acontece? Eu encontrei isso no livro dos Jubileus. O livro dos Jubileus é um livro dos judeus, e tem no livro de Jazer também alguma coisa, e aqui tem uma descrição bem interessante. O nome da mulher de Caim está no livro dos Jubileus. Por conta disso, está escrito nas tábuas celestes: maldito aquele que fere seu vizinho traiçoeiramente, e que todos os que viram e ouviram que assim foi feito e não confirmaram, foi feito. E qualquer que veja e não diga, foi feito, que seja maldito como precedente, como que matou. Então aqui está falando de cumplicidade, né? A pessoa que vê um crime de algo traiçoeiro que aconteceu e não denuncia, né? Então a pessoa também se torna maldito ou, né, com o precedente, como está falando, com aquele que matou, né? E por essa razão nós anunciamos, quando nos chegamos ao Senhor Deus, todos os pecados que são cometidos no céu e na terra, na luz e nas trevas, em todo lugar. E Adão e sua esposa ficaram de luto por Abel 4 semanas de anos. 4 vezes 7 dá 28. Do ano de 99 ao ano de 127. E no 4º ano da 5ª semana, no ano de 130, essa descrição bate com o livro de Gênesis, eles se alegraram. E Adão coabitou, né, conheceu a sua esposa novamente, e ela deu à luz a um filho. E ele lhe chamou o nome de Sete, porque disse: Deus levantou um novo descendente para nós na terra, no lugar de Abel, porque Caim o havia matado. E na 6ª semana, né, Adão, né, está falando 134 até 140 do ano, né, ele gerou a filha Azuras. E Caim tomou Avã, sua irmã, por sua esposa, e ele deu à luz a Enoque ao final do 4º jubileu, 190 a 196. E no primeiro ano da primeira semana do 5º jubileu, 197, casas foram construídas sobre a terra, e Caim construiu uma cidade e chamou o nome de seu filho Enoque. Adão coabitou com Eva e sua esposa, e ela lhe deu à luz a 9 filhos.
E na quinta semana do quinto jubileu, que é do ano 225 a 231, Sete tomou Azura, sua irmã, para ser sua esposa. E no quarto ano da sexta semana, do ano 235, ela deu a... Peraí, deve estar chegando alguém aqui. Ela deu a luz a Enos. Ele passou a invocar o nome do Senhor da terra. Então esse texto aí eu coloquei só para ver, né, o nome das mulheres que foram as irmãs que foram casadas, né, naquela época, sendo da mesma família, geneticamente não havia problema, como hoje acontece. Tá? A carga genética permitia essa união, hoje não. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Mejael, e Mejael gerou a Metusael, e Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome de outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e que têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema, ou também Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome de Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos, então começou a invocar o nome do Senhor. Então, irmãos, o que aconteceu com Caim, né, logo depois que ele se afastou de Deus? Ele foi fundar uma cidade, né? E a cidade, essa cidade, né, vamos dizer assim, é um substituto para uma construção daquilo que Deus quer fazer em nosso coração. Essa construção da cidade, ela se tornou... Quem é que está chegando aí? Paz, Senhor Jesus, quem está chegando? Ela se tornou, né, um objeto, né, de, vamos dizer assim, substituto dentro do coração de Caim, né? A busca pelo prazer, né? É tanto que o nome dos seus filhos, Enoque, quer dizer instruído, né? Mas aqui alguns comentaristas falam que ele poderia ser instruído em coisas boas ou em coisas ruins. Mas como essa linhagem aí, a gente já apartada de Deus, a certeza que ele era apenas instruído de forma de sabedoria humana, né? Ou seja, daquilo que a árvore da ciência do bem e do mal a eles, né, no eles. Ok? Então, Irade gerou Mejael, Mejael gerou Metusael. Esse nome Irade quer dizer fugitivo, né? Fugitivo. E o nome Metusael é sofrido, alguma coisa assim. Então você vê que os próprios nomes deles já são nomes assim de situações deprimentes, né? Um é fugitivo, né? Outro é ferido, Metusael é ferido por Deus. E o Lameque quer dizer pobre, né? Então, aquela situação de vitimismo, né, de autocomiseração de Caim, parece que começa a habitar no coração dos seus descendentes. E para isso eles precisam se preencher com coisas materiais, né? Então esse Lameque, ele tomou uma mulher chamada Ada, né? E Zilá. O nome da Ada parece que significa prazer e delícias, e Zilá era beleza, né? Uma mulher muito bela. Alguns comentaristas dizem que a partir daí foi que começou a cobiça, né, dos anjos para com as mulheres, né? E aí o que coloca nessa história é que os filhos dos homens na situação de proliferação que foi levada aos anjos a cobiçarem, foi do lado das mulheres filhas de Caim. Mesmo porque o Caim, quando ele se separou de Deus, ele foi atrás dos anjos caídos, né, para encontrar recursos para ele, né?
sabedoria, recursos próprios. E é por isso que os seus filhos acabam tendo habilidades específicas, né? Aqui fala assim, Jabal, este foi o pai do que habita em tendas e tem gado, né? E o nome do seu irmão Jubá é o pai de todos que tocam harpa e órgão. Então, os anjos caídos tinham habilidades, né, que foram passando para os homens. No livro de Enoque começa a dizer que eles começaram a transmitir cultura, né, conhecimento. E essa cultura e esse conhecimento começou a substituir, né, a presença de Deus no coração deles. Ok? Mestre de toda obra de cobre e ferro e irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Essa aqui é a primeira mulher que é mencionada como uma descendente, né, com sua irmã, com a sua linhagem como seu irmão, né? E o que acontece? Esse Tubal-Caim, ele começou a fazer obras de cobre e ferro que deram origem às primeiras armas, né? Então a violência começou a se instaurar através das obras de cobre e ferro, né? Lança, espada, coisas para matar, né? Então a gente vê que claramente a influência, né, dos espíritos maus e dos anjos caídos nessa cultura, que aí começa a se formar o mundo, praticamente, né? Lameque disse às suas mulheres, ouvi a minha voz, ó as mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, um jovem por me pisar. Essa expressão, ela está na forma de cântico, como se fosse um poema com apologia à violência. Por quê? Porque esse Lameque, ele é bem exagerado. Veja só, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7 é o número das semanas de Daniel. Certo? Então, o teu povo está determinado 70 semanas, e cada semana tem 7 dias. Então, dá 90 anos. Ou seja, um tempo muito longo, né? Então, ele quis dizer o seguinte, por ser um homem que por pouca coisa cometeu mais violência do que Caim, né? Ou não sei se ele está dizendo o contrário, né? Porque, na verdade, a pessoa maltratou ele de alguma forma, né? Por me ferir, o jovem por me pisar. E Abel não fez nada disso para com Caim. Então ele está aí dando uma sentença para si mesmo muito maior, fazendo um jogo próprio exagerado, né? É um homem exagerado nesse sentido, né? E essa cultura, né, começa a permear a terra, né, com os filhos de Caim, que depois não é mais contada na Bíblia. Então a palavra de Deus abandona essa linhagem, né, e só vai pegar ela, a linhagem lá, que são os filhos de Cão, né, só depois do dilúvio, mas aí já são os filhos de Noé. Então essa linhagem aí, ela se multiplica na terra, né, e torna aquilo que Gênesis 6 vai descrever lá na frente, né, dos filhos de Deus que viram as filhas dos homens formosas. Ok? Então aí nós temos essa situação de proliferação do conhecimento, da cultura, né, como harpa, órgão, né, armas, né, tendas. Então isso aí já está formando cidades, né, cidades com gado, habitantes de tenda, né, e aí formando uma cultura afastada de Deus. Para contrapor essa cultura, né, a outra linhagem que é a de Sete, porque Adão e Eva, eles permanecem temente a Deus, né, o Caim é que se afasta, mas como eles já vão, vamos dizer assim, terminando a geração deles, para começar outra, né, e dar prosseguimento a invocar a Deus, surge Sete, né, que Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Sete também nasceu um filho e chamou seu nome de Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Então aí começa a linha sacerdotal, né, que vai culminar em Noé, né, e até chegar, atravessar o dilúvio, né, passando por Enoque, a invocar o nome do Senhor. Como eles eram lavrador da terra ou criadores de gado, eles não estavam preocupados em construir cidades e nem em construir aparatos, né, como era a tribo de
dos filhos de Caim, que construíam harpa, órgão, música, né? Festividades, vivendo de uma forma mais opulenta e mais vaidosa, né? Então, eles passaram a viver de uma forma diferente do que a linhagem de Caim. Aí, o livro de Enoque conta detalhes dessa situação, dizendo que os filhos de Caim se multiplicam muito e começam a oprimir os filhos de Sete, né? Então, começa a ter violência, né? E situações que vão levar a conflitos, né? Tanto entre eles mesmos, quanto com os demais filhos de Sete. Então, a ideia aqui do que foi descrito na palavra de Deus é criar uma linhagem desde Adão até chegar nos patriarcas, né? Que é Abraão, né? Noé, depois Abraão, né? E as tribos, Moisés e as tribos, né? Jacó, né? José e assim por diante. Então, irmãos, essa era a parte que eu queria ter terminado na aula passada e não deu, tá? Então, agora nós podemos fazer alguns comentários aí, né? Fica livre a palavra, se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Eu não vou começar um novo assunto, porque hoje eu tive uma batalha muito grande para mim aqui, e eu acabei não tendo condição de preparar mais nada por causa de uma luta muito grande que eu tive hoje, aliás, desde ontem, né? Houve um rapaz que invadiu a minha aula na universidade, e a gente estava numa live como essa aqui, tendo aula, e o hacker derrubou a garota da conexão, mandou um fake dizendo que tinha desmatriculado ela da aula, e eu mandei dizer que não tinha. Aí criou uma situação, eu fiz um processo, passei o dia todo, desde ontem, né, teve uma reunião para comentar esse fato, e eu passei bastante em oração, clamando, eu fiz jejum para Deus me livrar desse tropeço, porque a minha aula está sendo atacada, e eu fiquei o dia inteiro hoje clamando a Deus por causa dessa luta, porque eu tinha sonhado com um rato, né, e acabou se cumprindo essa parte dos ratos aí, né, que são espíritos de ladrão, né, tentando roubar a paz e então eu tive esse problema hoje, né, desde ontem tive na verdade a aula foi na segunda, né, na sexta, aliás, né, e quando foi na segunda-feira, já foi marcada uma reunião e eu tive que dar satisfação sobre essa situação aí. Ok, irmãos? Vamos então aos comentários, se alguém quiser comentar mais alguma coisa sobre a aula passada. Ok, irmãos? Então, essa aí é a situação que nós temos agora, né? Como eu falei para vocês, Lameque era um homem exagerado, né? Ele queria prolongar o castigo de um pecado por tempo indeterminado, né? Coisa que é contra a misericórdia de Deus, né? Essa questão de vingança por tempo indeterminado é contra a misericórdia de Deus. E também um homem que estava muito ligado ao prazer, né? Ele procurou casar com 2 mulheres, e toda essa geração de Caim representa hoje, né, a geração que está no mundo buscando o prazer pelo prazer, porque já não tem mais temor a Deus, não tem mais o coração buscando a Deus. A gente sabe que a porta das nossas decisões em nossa vida, ela é o nosso coração. Então nós devemos tratar o nosso coração e colocar ele na presença de Deus, porque ele define muitas das nossas atitudes, né? Muitas vezes a gente até age contra o nosso próprio coração, e às vezes a gente age muito concernente ao coração. Mas só se esse coração estiver contaminado com o pecado ou com a vaidade do mundo, certamente as nossas escolhas vão estar
sendo prejudiciais para nós mesmos. E o que o Senhor quer é que a gente entregue o nosso coração para Ele, e Ele possa encher esse coração com a presença dEle, para que a gente não viva uma vida vazia. Porque dentro do coração, se não houver uma comunhão com Deus, né, as escolhas que a gente vai fazer só vão ser escolhas de simples prazer. Prazer sem virtude, prazer sem amor, prazer sem conhecimento, prazer sem justiça, prazer sem verdade, né? Prazer sem esperança, prazer sem vida eterna. Ok? Tá bom, irmãos? Aqui a irmã está perguntando se esse curso é gratuito. É, irmãos, aqui é gratuito, graças a Deus. Aqui a gente só manda o e-mail e o contato e eu faço a matrícula, né? Para os irmãos baixarem o material lá. Tá bom? Algum comentário, irmã Michele, irmã Gina? A irmã aqui, que está com o nome SMF, como é que é o nome? Meu nome é Estênio. Ah, Estênio, não é irmã? É irmão, desculpa, irmão. Irmão Lucas, infelizmente eu só vi só soube desse curso agora, porque eu vi lá no grupo, você botou, né? E você com essa já é a 8ª aula, né? Com essa é a 8ª aula, né? E hoje eu estou fazendo um arremate da última aula, porque foi uma aula longa, e a gente discutiu um assunto muito interessante, e ficou faltando essa parte. Eu estava vendo, você agora mostrou o conteúdo que já foi dado e tudo lá no Google Classroom. Bom que tá tudo gravado, né? Tem como entrar lá e... Está tudo gravado. Exatamente, agora está sendo gravado. E aí eu vou postando, né? E como tem o seguinte, às vezes você pode ver as gravações lá no canal Tempo do Fim, mas a questão da matrícula aqui é só para você poder ter acesso à sala de aula, que é essa que eu acabei de mostrar. Você instala o Google Classroom, né? E aí, com o link que eu mando para você do Google Classroom, eu coloco também você no grupo, né? No grupo onde eu passo as informações dessa leitura bíblica, desse estudo bíblico. Aí você tanto tem o link das reuniões, como você clicando lá, você vai ter o link do Google Classroom passando para você, e você entra aqui nessa página, que tem acesso a esse material. É só mandar um e-mail para o senhor. Tá bom. Pode mandar um e-mail ou pode mandar aqui no WhatsApp mesmo. Certo, então depois eu falo com o senhor por WhatsApp. Tá bom. Então é isso aí. E nós pretendemos ler a Bíblia inteira, até quando o Senhor nos permitir. Então nós estamos aqui terminando Gênesis, e hoje termina um assunto, porque nós tivemos já 2 assuntos. Um foi a criação dos céus e da terra, a outra a criação do homem, a outra a queda, né? E agora os primeiros pecados, vamos dizer assim. Então na próxima aula nós vamos falar sobre calendário, sobre datas, né? E sobre contagem de tempos. Por que nós estamos agora com 6.000 anos, né? Então, na próxima aula, não percam, porque vai ser muito interessante essa contagem de datas, né? Eu pretendo preparar ela para sexta-feira. Então, essa semana eu tive uma semana muito carregada e hoje eu não pude... É quinta, né? É quinta, desculpa, sexta-feira é hebraico. Sim, um aviso, amanhã começa o curso de hebraico. Tá? Eu também tive que preparar aulas de hebraico e também deixei de lado um pouco os estudos hoje, porque eu fiquei com muita ocupação, tive reunião. Então, aí fiquei aqui, né, na esperança de preparar mais alguma coisa para quinta-feira. Ok, irmãos? Posso fazer uma pergunta? Pode tirar dúvida, pode conversar. Porque, assim, eu acho que essa dúvida você já deve ter dado nas outras aulas, mas se puder responder agora, aquela dúvida sobre quem foi a esposa de Caim, né? Pois então, nós lemos lá, né? O nome dela se chama Avan, né? Avan. É engraçado que tem até uma loja chamada Avan, né? Que a Bíblia fala que veio da terra de Nó, né? Alguma coisa assim. Isso, terra de Nó. Deixa eu colocar lá de novo. Então, vou colocar lá de novo.
Aqui, essa descrição, ela está em livros apócrifos, né? Que não são da Bíblia. É o livro dos Jubileus, o livro de Jazer. Alguns livros falam quem é a esposa de Caim, né? Então, você pode ver aqui... quer ver? Onde é que está aqui? Eu acabei de mostrar isso. Mesmo. Aqui, no 4.9. Alguém está... Irmão, só uma pergunta. Esse livro do Jubileus tem para baixar na internet? Tem. Ele é um livro da cultura judaica. Né? Então, tá bem aqui, ó. Uhum. É o 4.9. E Caim tomou Avã, sua irmã, por esposa, e lhe deu a luz Enoque ao final do 4 ano do jubileu. Então, aqui está a esposa de Caim. Ok? Ok. Senhor Jesus e irmã André, chegou agora? Então, praticamente a gente já concluiu o estudo, porque eu estava fazendo o comentário final do que ficou na aula passada, né? Falando sobre Lameque e sobre os filhos de Caim, né? Tubal-Caim, e os que desenvolveram uma cultura e uma sociedade como a nossa hoje, né? Inspirado pelos anjos caídos, que foram os que passaram as tecnologias para eles, né? Não pode falar. Tudo bem, tranquilo. Tá bom? Se vocês quiserem esse livro, eu posso passar no WhatsApp, né, para vocês. Eu coloco lá no grupo de estudo. Tá, eu já coloco já agora no grupo de estudo. Quantos livros apócrifos? Eu também. São muitos? Tem bastante. Então, eu tenho lido os livros apócrifos e a gente percebe que alguns sofreram muita manipulação. Mas em termos de informação, às vezes você coleta informações importantes, como essa que acabamos de falar, né? Tem outras coisas que já saem fora, assim, a gente vê que a pessoa manipulou a ideia, né, para tentar fazer aquilo parecer do jeito que eu estou já postando aqui no estudo. Essa é a minha dúvida com livros apócrifos, porque, tipo, a Bíblia é mais difícil a pessoa modificar alguma coisa, né, porque tem muitas cópias. Já os apócrifos, assim, que a gente pode baixar pela internet, tem esse risco, né, de alguém ter mudado alguma coisa ali, ou não. As traduções, né, que com o passar do tempo, foram feitas muitas traduções sem controle, né, sem um controle rígido da língua, né. Então, é aí onde entram as interpretações. E mesmo porque Então, eu vejo assim os livros apócrifos não como uma forma de eu guiar a minha fé, né? Porque a fé é guiada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Mas eu vejo apenas como uma forma de você ampliar as informações, né? Quando você consegue extrair algo que seja relevante, né? Porque algo que não venha ferir porque a própria palavra de Deus, ela tem um conteúdo muito contextualizado, né? Você veja, quando Deus fala, façamos o homem à imagem e semelhança, no capítulo de Gênesis, né? No capítulo 1, a oração de Jesus, no capítulo 17 de João, é totalmente coerente com isso, né? Jesus, ele ora exatamente para o homem se tornar a imagem e semelhança de Deus através dele. Então, todas essas coisas dentro da palavra de Deus, elas estão assim, contextualizadas, não tem margem para você ficar criando filosofias. As pessoas criam filosofias paralelas exatamente porque elas pegam pedaços, né? E aí é que tem o problema. Quando você olha o conteúdo como um todo, você reconhece o plano de Deus. E aí, quando você vê um livro apócrifo que contradiz esse plano de Deus, que quer
desmerecer algum aspecto da palavra de Deus, aí, né? Qual que são os desmerecimentos que tem no livro apócrifo? É o misticismo, muitas vezes gnosticismo, né? Dando, por exemplo, vazão a práticas gnósticas, a práticas místicas, né? É isso que a gente vê que está fora, né? Porque quem escreve segundo o coração. E o coração tem que ter Deus, né? Então, para você ser um tradutor bíblico, não é só pelo simples fato de que você conhece o hebraico e pode fazer uma tradução. Você tem que ter comunhão com Deus, porque mesmo que você seja um erudito da língua, e você não tiver comunhão com Deus, vai ter aspectos da própria palavra que você não vai compreender. Por mais bem informado sobre a língua que você seja, você vai corromper a intenção do livro, né? Então, a gente vê muitas traduções assim, que deixa você em dúvidas, né? Exatamente porque o cara que traduziu, a pessoa que traduziu, ele teve um cuidado com a língua, mas não um cuidado com a interpretação do conteúdo de Deus, né? E aí, quando não acontece nenhuma coisa nem outra, aí fica complicado. Mas o livro de Jazé, ele é citado na Bíblia, né? E eu acho que até o livro de Jubileus também é citado. Eu acho que o livro de Jazé é citado no livro de Josué. O livro de Jazé. E são livros da cultura hebraica. O livro de Jazé é basicamente a história dos judeus, né? Tem uma parte de Enoque também. E Adão e Eva. Começa com Adão e Eva. Mas está aí, já está postado lá. E tem partes, assim, detalhes que não tem na Bíblia. Ok? Desde que você tenha maturidade para verificar esses livros, né? Não tem problema nenhum. Não pode ser usado como doutrina, né? Para criar uma doutrina. Como também a própria Bíblia não pode ser usada para criar uma doutrina específica, né? A doutrina é a salvação, a doutrina é a revelação de Jesus. Essa é a doutrina da palavra de Deus. A doutrina da comunhão com Deus, o arrependimento, né? Os que o senhor tiver lá... Professor... Fale. Pode falar. Posso falar? Fale. Não, é só uma pergunta só. Esse PDF que o professor mandou, tem o livro do Jubileu e tem outro também embaixo. São diferentes? Exatamente. Eu mandei duas traduções de cada um, que é para vocês compararem algumas frases. Para vocês perceberem como muda o sentido, tá bom? Ah, tá. Perfeito. Tá. E esse Pode falar, irmão. Pode falar, irmão Stênio. Os livros apócrifos que o senhor tiver, que o senhor quiser postar, são bem-vindos. Eu só conhecia o de Enoque, né? Não li ainda, mas de tantas pessoas falarem, eu estava já com vontade de ler Enoque. Esse outro, Jubileu e esses outros, eu não conhecia. Mas eu sou interessado em ler, sim. Então, o livro de Enoque, na próxima aula a gente vai falar mais dele, porque ele faz uma contagem que eu vou explicar como que eu testei a veracidade do livro de Enoque. Tá? Sexta-feira eu vou ler o capítulo 5, a genealogia de Sete, e vou mostrar para vocês que o livro de Enoque ele é preciso. Então, como tem várias traduções, né, eu estou fazendo uma comparação das traduções também, para ver situações onde ocorreu acréscimo e onde ocorreu interpretação errada, né, tradução errada, para poder chegar o mais próximo possível do que deveria ter sido escrito. Porque o próprio Enoque, ele profetizou sobre seus escritos, né? Ele falou que os seus escritos iam sobreviver ao dilúvio. Ele escreveu 365 livros, segundo o que ele mesmo escreveu lá. E aí depois a gente vê alguns outros livros, como o segundo livro de Enoque, que algumas pessoas dizem que já houve um acréscimo, né? Porque ele foi parar na cultura grega,
E lá na cultura grega que fizeram esses acréscimos, né? Então aí tem mas já é o segundo livro de Enoque. O primeiro livro de Enoque, ele tem um conteúdo mais consistente entre as traduções. É o segundo que está mais adulterado. Agora, por exemplo, na Bíblia, por exemplo, que tem, quando fala da morte de Moisés, né, a gente sabe que certamente não foi Moisés que escreveu sobre sua morte, né? Então, a gente sabe que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés até um certo capítulo, e depois alguém completou a história de Moisés, né, escrevendo sobre a sua morte, né? E então ele começa com o Gênesis, com a criação, né? E depois termina com José, né, praticamente. Certo? Só que também fala da morte de Moisés, né? Então, na verdade, a morte de Moisés está no outro livro, né? No Pentateuco acho que é no último livro. Aí depois entra Josué, exatamente. É Deuteronômio, capítulo 34. Então aí a gente sabe que o Pentateuco foi escrito, não foi Gênesis, né? Foi o Deuteronômio. O Pentateuco foi escrito por Moisés, né? E alguém lavrou o texto final aqui da morte de Moisés, né? Certamente pode ter sido o próprio Josué, né? Ok? Mais alguma dúvida? Então aí vocês podem ler o livro dos Jubileus e essa parte que eu tirei do livro sobre o... Tem uma parte que eu achei interessante, que é uma tentação que o próprio Sete passa. Tem uma história que o Sete vai para uma caverna e Satanás aparece para ele propondo um mundo para ele, muito parecido com o mundo dos espíritas. Sabe, alguém assistiu, já ouviu falar daquele filme espírita lá, que fala do planeta espírita? É muito parecido essa tentação que o Sete passa na caverna, né, com a serpente, prometendo um mundo entre o céu e a terra, né? Nosso Lar, o filme Isso, Nosso Lar. Isso, exatamente. Então eu achei muito parecida. Deve estar aí, parece que é no Apocalipse de Moisés, que eu coloquei lá. É muito parecida essa proposta de uma espiritualidade que não é segundo a fé em Jesus, não é segundo o arrependimento, não é segundo a crucificação da carne, não é segundo o amor a Deus, e nem segundo o Espírito de Deus e a redenção. É uma fé gnóstica, né? Então é esse que é o problema. Então, quando a gente vê isso nos livros apócrifos, aí a gente sabe que foram seitas gnósticas que tomaram posse de algum escrito e fizeram as suas emendas, né? Isso dá para a gente perceber. Até mesmo, como eu já comentei aqui na aula, a própria descrição do dilúvio, que está em outras culturas, o dilúvio em outras culturas, conforme era o paganismo dessas culturas, você vê a alteração, desde o nome dos personagens, como a forma de abordar a história, né? Então a gente vê esse paganismo sendo infiltrado aí na descrição do dilúvio. Então, como eu falo, né,
quem escreve um livro, escreve com o coração. Então, se o coração está com Deus, com comunhão com Deus, você vai escrever segundo o temor de Deus. Se não, você vai escrever segundo as suas próprias ideias, suas filosofias. E aí é onde entra a contaminação, né? Exatamente porque a cultura, quando ela não é a cultura do conhecimento de Deus, ela é uma cultura pagã, ela é uma cultura de substituição, né? Até mesmo o nosso coração, no nosso dia a dia, procura fazer substituições, né? A gente cria muito, como que a gente pode dizer, eu sempre uso uma palavra, compensadores psicológicos, né? Quando a gente está sofrendo na presença de Deus, a gente não vai orar, a gente vai assistir um filme, a gente sai para uma festa, né? A gente não busca o Senhor. Então, isso é prejudicial para nós. No momento que a gente está em dor, em sofrimento, a carta de Tiago fala, né? Para nós orarmos, buscarmos ao Senhor. Então, a alegria que a gente vai alcançar depois de um momento de oração, ela vai proceder de Deus e não de nós mesmos, né? E eu sou do tipo da pessoa que eu não aconselho nem tomar um remédio. Eu só tomo um remédio depois que eu clamo a Deus e vejo que algo foi mudado no meu coração. Porque eu utilizo o próprio sofrimento para que o Senhor transforme o meu interior, né? Como diz em Provérbios, a tristeza do coração, a tristeza do rosto, melhora o coração, né? Então, eu vejo isso. Como essa linhagem aí que nós acabamos de descrever, do Lameque, é uma linhagem que tinha um pecado já acumulado, né? Pelo seu pai, pelo seu patriarca, né? Vamos dizer assim, da sua geração. Então, eles tinham que buscar sempre essas alternativas psicológicas, né? Construir casas, construir equipamentos, né? Não que fosse errado cantar, ter música, né? Mas veja que os próprios construtores foram também os construtores de armas, né? Evidenciando a árvore do bem e do mal. Então, a geração afastada de Deus, ela pode criar coisas boas, com certeza, mas também cria coisas más, né? É sempre a árvore do bem e do mal produzindo os dois lados, né? Isso dá para ver. Então, é algo que a gente vivencia até hoje, né? Na nossa vida. Então, quando tiver o nosso coração contrito, triste por alguma coisa, né, é mais aconselhável você, em vez de buscar compensação psicológica, porque a compensação psicológica, ela vai criar um estado mental chamado catarse, né? Tem até um outro nome também para essa catarse ou tem um nome que o pessoal usa na biologia, não sei agora o nome. Homeostase e catarse, que se chama. É um estado psicológico onde você anula os efeitos da sua angústia, mas você não resolve ela interiormente, você não resolveu o problema, você não mudou o seu caráter, não mudou por aquele problema que você está passando, simplesmente você deu uma suavizada no seu coração, no seu ego, massageou o seu ego, né? Aí você buscou um estado de autoestima melhor e não foi transformado por Deus, né? Então, e aí por isso que chega uma hora que Deus pede para nós afligir o nosso coração, né? No dia da expiação, que era uma das festas que é comemorado, né? Festa do Yom Kippur, o dia da expiação, é um dia de aflição, onde você vai fazer uma verificação interior de todos os seus pecados, de todas as suas iniquidades, para poder expurgar. Porque você passou uma vida inteira, né, criando compensações psicológicas quando você deveria estar se arrependendo, se quebrantando ou buscando restabelecer a sua alegria através da palavra de Deus. Essa que é a situação. Porque quando você comete alguma falta, algum pecado,
e você confessa e busca em Deus, você vai retornar daquele estado mais forte. Porque a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, mas você tem que recorrer a Deus. Se você cometer um delito, cometer um pecado, e cria compensação psicológica, você vai ficando mais fraco espiritualmente. Aí da próxima vez, o seu caráter está menor do que o caráter quando você tinha, antes de você tinha pecado a primeira vez. O seu caráter está enfraquecido. Aí você peca novamente e vai buscando nova compensação psicológica. Aí o seu caráter vai diminuindo. E assim você vai enfraquecendo e a carne vai crescendo. Agora, quando você busca a presença de Deus, o arrependimento, Deus te fortalece. Aí a tentação, para ela te derrubar, ela tem que vir muito mais forte. Né? Ela tem que vir muito mais forte do que antes, porque Deus vai te restituir muito melhor. E no outro caso, quando você busca essa catarse, essa compensação psicológica, a tentação que está te derrubando da segunda, da terceira vez, às vezes é menor, mais fraca do que a tentação que derrubou você a primeira vez. Por quê? Porque o seu caráter está definhando, ao invés de estar crescendo. E você não percebe. Como você quer só o prazer do alívio, você quer só o prazer do alívio, aí acontece de você ficar frágil espiritualmente, pode cair no cinismo, né? Ficar cínico, errar e não ter mais sentimento de arrependimento, você se torna cínico. Pode acontecer isso. Enquanto que se você... Porque é o seguinte, quando você busca o Senhor, ele restaura o seu coração, né? Ele restaura, ele te dá uma conduta melhor. E se você tiver que passar por alguma disciplina, por causa do seu erro, Deus vai estar com você na disciplina, e quando terminar a disciplina, você está com o papel branco novamente. A sua ficha está limpa. Na presença de Deus. Né? Você está lavado no sangue de Jesus, fortalecido, com a ficha limpa. Quando você busca compensação psicológica por seus erros, a sua ficha espiritual, vamos dizer assim, continua suja. Você só mudou, né, o foco do seu coração, do seu espírito para a sua psique, né, o seu estado psicológico. Esse é que é o perigo. E ainda porque o coração vai se endurecendo de tal forma que você começa a não querer mais Deus, não ter prazer mais em Deus. Você só tem prazer em si mesmo, nessa compensação psicológica. Aí que está o problema. Aí quando você está frio, sem Deus, aí acontece uma catástrofe, uma coisa muito terrível, porque Deus vai querer acordar você daquele pesadelo, daquele sono que você está se embriagando, né? Aí você entra em desespero. Porque a gente pede para Deus sondar o nosso coração, como o salmista Davi dizia, né? Mas também pede para tirar o caminho mau, né, de nós. Porque a sondagem de Deus é exatamente para isso. E você, por que às vezes eu me perguntava, por que Jesus tinha que clamar e suplicar, né? Sendo que ele era o Filho de Deus, chorar, clamar e suplicar. E às vezes a gente não faz, né? Como Jesus fazia, né? Diante das nossas tristezas, nossas provações, a gente não faz como Jesus fazia. E aí não tem um resultado tão bom, né? Como resposta da nossa oração. E a gente tem que fazer. Porque tem uma hora que o Senhor diz, se quebranta, se humilha. Mas tem hora que o Senhor chega para nós e fala, levanta, porque já não precisa mais, né, continuar nessa situação. Então tem os dois momentos. Deus não nos deixa ficar preso num quebrantamento infinito, né? Numa coisa interminável, né? Como uma coisa depressiva, né? Porque o que Lameque estava falando aí era uma coisa depressiva, né? 70 vezes 7, seja eu castigado. Quer dizer,
enquanto durasse o tempo da existência de uma pessoa, 490 anos, né? A pessoa seria vingada todos os dias, né? Que sossego, que paz essa pessoa teria, né? Como que essa pessoa poderia apresentar um louvor e uma adoração a Deus? Né? Até para o louvor e para a adoração, nós temos que estar com o coração purificado, cheio de alegria, né? A palavra de Deus fala que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. E uma pessoa que é vingada 70 vezes 7, em tudo que ela faz, né, ela vai carregar uma angústia muito grande por muito tempo. E não é isso que Deus quer. Mesmo porque também isso vai parecer mais remorso do que arrependimento. Né? Tá bom, irmãos? Então, esse vídeo aqui eu vou parar agora. Se alguém quiser comentar, eu deixo gravado mais algum comentário, tá bom? Então, espere mais para sexta-feira. Amanhã nós começamos hebraico. Eu estou me esforçando o que eu posso para deixar a aula de hebraico muito boa. Eu vou usar um método que eu vou explicar lá para vocês quando vocês estiverem lá. Tá? Vocês vão confiar em mim para poder aprender. Porque nós vamos usar um método um pouco diferente. E eu vou fazer a apresentação amanhã. Eu quero testar também quem fez as instalações certinhas, né? E vai ter tarefa também, viu? Para poder mostrar que está estudando, que está aprendendo. Tá bom? Irmão, começa que horas amanhã? Então, tem uma turma que está fazendo o curso do irmão Igor, que começa às 8h30, né? Então, eu coloquei de 7 horas até 8h20, 10 minutos antes de começar o curso do irmão Igor, para poder não atrapalhar. Se por acaso esse horário não estiver bom, a gente vai pensar em outro, mas eu não quero atrapalhar quem está fazendo o curso do irmão Igor, porque vai ter até uma segunda fase, e eu vou fazer também. Tá bom? Você vai poder amanhã às 7 horas? Ou é muito... Eu não vou poder, porque amanhã vai ter célula, um encontro da igreja, e não é toda quarta, né? Aí o pastor tá vindo para cá, porque ele é de outra cidade, né? Daqui de perto, então a gente se reúne. E na semana passada teve. Aí eu não fui, porque eu achei que ia ter a aula de hebraico. Eu falei, não vou, porque eu também estava com visita em casa. Não, foi um contratempo que houve ali. Sim, sem problema. Aí agora o pastor colocou no grupo que vai ter célula assim amanhã, então às 7 horas. Daí eu não queria faltar, na verdade, a aula de hebraico. Mas também, né, fica chato eu não ir na célula, né, mais uma semana. Uhum. Tá bom, irmão. Aí esse horário vai ficar gravada. Vai ficar... então eu assisto depois. Eu assisto daí na sexta. Não sei se você já entrou lá na sala do hebraico. Já.